Alô, meus amigos, tudo bem? Do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha a Del Aranha. Olha eu aí. Tá todo mundo injuriado nesse canal, hein, cara? Olha aqui, gente. Muita gente me pediu, mas Wellington, quero ouvir o Dé, vai fechar a janela. E com os caras que já estão aí, dá para livrar a cara do Vasco? Sim ou não? Não, fala agora porque eu vou te entrevistar já já. Não. Ih! Não acredito. Então, peraí. Gente, me segue aí nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Wellington Campos FC. Como que você fala? Mete o dedo no canal? Senta o dedo no canal do Wellington, que ele adora. No canal o Wellington Campos FC. E dá o joinha. O joinha que é importante. Você tem que botar o joinha, que você não fala que tem que botar o joinha. Joinha, né? Eu não sou acostumado a botar joinha. Era bom colocar outras coisas, mas isso já faz tanto tempo. Como diz o Jéssica, eu era bom nisso. Já fui bom nisso. Então, roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Dé é uma doce figura. É o cara que mais me ajudou no canal até agora. Meus principais vídeos têm a carinha do Dé. Por quê? Porque vocês gostam, ele passa credibilidade, ele fala a nossa língua e ele não fica em cima do muro. Então, faltam algumas horas para fechar a janela. Muita gente vai assistir esse vídeo depois da meia-noite, mas eu estou gravando com o Dé, estou fazendo esse vídeo às 18 horas. Então faltam menos de 5 horas para fechar, ou menos de 6 horas para fechar a janela. O Vasco trouxe aí algumas peças. Hoje a imprensa argentina anunciou que acertou com o Pablo Veguete e que o Ramon Dias foi muito importante para trazer o artilheiro do campeonato argentino, do Belgrano. E o Belgrano quer levar o Matias Galarza. Vou começar pelo Matias Galarza, porque o Vasco vai, nesse momento, com 7 gringos, chegando esse 8. Você pode ter quantos gringos quiser no seu time, mas só pode relacionar 7. Você liberaria o jovem Matias Galarza, que é do futuro da seleção paraguaia, Dé? Wellington, primeiro saudar a galera do canal, né? Quando eu disse não aqui, que não acredito, você está falando que agora a janela vão se fechar. Vai fechar hoje. Aí vai fechar a janela. Mas, a porta da sala já está arrombada, escancarada há um tempão. O Vasco ainda montando equipe, nova equipe. Na 18ª no meio rodada da competição, sendo o último colocado com apenas 9 pontos. É possível? Futebol tudo é possível. O Vasco até escapar do rebaixamento. Mas para mim vai ser um milagre. Qual é a frase que você gosta? Futebol não tem justiça? Não, futebol tem até merecimento. Agora, justiça não tem não, porque às vezes você é dominado e ganha jogo. Sim. E às vezes você massacra o adversário e perde. Esse é o futebol, não é? Agora, o Vasco começa a ter do zero. Então, o Matias Galarza não acertou. Eu quero lembrar que no Vasco, para mim, o que tem de melhor é a garotada. Tem vários jogadores talentosos, mas que não tem, como se diz, um apoio, um pessoal mais veterano, mais cascudo, para dar o suporte à molecada num campeonato tão difícil como esse. Para cantar o jogo como, por exemplo, o Galvão, Mauro Galvão fazia com o Felipe Melo da vida. Como o Edinho fazia com o Leonardo na lateral esquerda. Sim, porque a garotada, a gente não pode jogar só a culpa na garotada. Passar a responsabilidade para eles. A responsabilidade. Culpa não, a responsabilidade. Até porque o garoto não está preparado para isso, ele ainda precisa ganhar mais experiência. E aí, na hora que o bicho está pegando, aí começa a ter uma omissão. A omissão é quando você começa a não tentar fazer jogada, se livra da bola com rapidez, joga a bola para dentro da área de qualquer maneira. Tem medo de chutar. Tem medo do erro. E aí, meu amigo, é que você erra, né? Então tá difícil, Hélio. Difícil. E olha, desde o jogo do Cuiabá, hein? Foi minha última participação aqui na Super Rádio Tupi, que até fiz um pedido à diretoria, fiquei de fora desses jogos todos aí. Você não está fazendo o jogo do Vasco? Não tenho feito dos jogos. O jogo do Vasco até porque eu pedi. Mas você está assistindo?
Eu estou, mas é claro, emocionalmente eu estou envolvido. Tenho feito mais jogos do Botafogo, do Fluminense, né? Às vezes um ou outro do Flamengo, mas o Vasco, graças a Deus, eu estou sendo poupado disso, coisa que você aí não está. Eu amo o Vasco, mas eu não sou passional. Eu não sou um cara que fico falando e achando que tem que ser do jeito que eu quero. Não, não é. A gente tem que ser racional. Nesse momento, cara, a situação do Vasco dói o coração, Hélio. Mas vamos lá, banco de reservas, Ramon Dias. Você confia, você acredita? O que o Dé fala? Bom, o técnico é inegável, as qualidades dele. Eu não estou falando dele como jogador, não. Ele é um técnico internacional, já com várias conquistas. Até como jogador, jogava muito. Muito, muito. Eu não vou dizer que ele foi um cracaço de bola, porque eu vi muito melhor do que ele. Mas dava trabalho. Ele foi um grande jogador e é um técnico capaz. O problema é que ele não conhece ninguém. Ele chega no meio da competição... O campeonato é a pré-temporada. É isso aí, meu amigo. Não dá tempo. Você tem 38 jogos. Aliás, é a única coisa que o Vasco fez ao longo do ano inteiro era só disputar o Campeonato Brasileiro. E a gente pediu o quê? Simplesmente que o Vasco se mantivesse na primeira divisão e que ganhasse tempo para que no ano que vem a SAF pudesse montar uma equipe melhor. Mas não foi nada disso. E agora, meu amigo, só um milagre. Só milagre? Só um milagre. Bom, mas como ainda, né, nós temos... nós estamos na rodada 17, não é isso? O Vasco tem um jogo a menos com o América. Então vai pegar o Grêmio e ainda tem o Bragantino para fechar essa fase. Bragantino lá em Bragança, né? É um jogo muito difícil. Bom, o Vasco está, nesse momento, a 7 pontos. Fora lutando, tem que fazer... Um jogo a menos e 7 pontos. 7 pontos. Não é difícil de tirar, porque tem aí uma meia dúzia de times do Santos para baixo, que também, malandro, está numa draga do cacete. Vamos lá, vamos E não vai precisar nem de 40 pontos para você escapar do rebaixamento esse ano. Há muita gente já falando disso aqui. Pode escrever. Que negócio de 45, 46, Acabou aí. 42. Você acha que com menos de 40 vai escapar? Não, você vê aí, olha, uma porrada de times com 17 jogos, eu com 15 pontos, 16, 17, uma média de 1 ponto por jogo. É muito baixo, né? Isso aí era rebaixamento na certa nos outros campeonatos. Nesse não, Hélio. Menos de 40 pontos você escapa. É possível? O Vasco pode fazer uma campanha no segundo turno igual o Botafogo está fazendo na primeira. Pode fazer, mas não é fácil não, hein? É muito difícil. É mais sonhado que prever. É mais sonhado que prever, porque você está montando uma equipe que o técnico não conhece, precisa, né, de pontos desesperadamente. E só vai conhecer com os treinos, e principalmente com os jogos? Não, com treino não, cara. Só com treino jogo. É coisa superficial, porque tem jogador no treino que treina pra cacete. Como que vocês chamavam antigamente? Porra, era leão de treino. Porra, malandro arrebentava no treino. Era um leão no treino. Não chegava no jogo, era um gatinho. Entendeu? Então tem muito disso. E o pior, o Ramon Dias está vendo no treino jogador para ele colocar no jogo. Pode cair do cavalo. Agora eu vou te apertar contra a parede, porque o Figueiredo finalmente tem 2 jogos que ele está na real posição dele. E aí? E aí? Aí eu te pergunto, quantas vezes ele jogou na real posição dele desde que foi para a equipe principal do Vasco? 2 vezes. Não dá nem 2 jogos, porque ele foi, um jogo e meio. Ele foi substituído nas 2. E por quê? Porque ele desaprendeu de jogar na posição dele. Ele só não jogou. Uma vez você falou, ele virou coringa, Isso. ele se perdeu. Ele jogou lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo, volante 1, 2, 3, ponta direita, ponta esquerda, menos de goleiro e de centroavante. No mais, ele jogou não. Entrou em campo na maioria delas e acabou se prejudicando. E você que foi artilheiro, foi atacante. O cara, quando sai da sua real posição, como o Figueiredo fez, ele perde a embocadura, como a gente fala no microfone? Ele perde tudo. Ele tem a confiança do técnico para quebrar galho. Para quebrar galho em algumas posições, a chamada emergência. Não, eu vou contar com o Figueiredo, porque ele me quebra o galho na lateral direita, na lateral esquerda, no meio campo, me quebra o galho na ponta direita, na ponta esquerda, mas nunca vai ser titular desse jeito, não é? Mas, de qualquer maneira, estou aí torcendo e torcendo muito, porque ninguém aguenta. O torcedor do Vasco não merece
O que ele tem passado ultimamente tá duro demais, compadre. Parece praga de madrinha, né? Deus que me perdoe, vamos orar aí, começa tem que a rezar. acender vela de cabeça para baixo, o pavio ficar para baixo, se ficar em pé, entendeu? Aí, malandro, é sinal que as coisas vão mudar. Mas pode mudar, Hélio, pode mudar. Foi bom você falar isso, porque eu conversei com algumas pessoas do Vasco, do Clube de Regatas Vasco da Gama, e a gente já tem uma rodagem de São Januário. E a gente lembra na época do Pai Santana, quando ficava difícil as coisas, ele fazia lá os seus trabalhos, as suas crenças. Na época do Eurico, do Calçada, chamava um padre vascaíno e celebrava uma missa, benzia a moçada. Você, na sua época tinha isso também? Não, mas é claro, o Santana era muito malandro, muito esperto, né? Ele pegava a grana dos grandes portugueses, os grandes beneméritos que o Vasco tinha, porque ele rezava, ele fazia o diabo, ele dava massagem de pó de café na gente. E dava certo porque o time era bom, porra. E aí quando o time é bom, você tinha que ganhar. Em 10 jogos você ganhava 8, empatava uma e perdia uma, porra. Entendeu? Então a macumba tinha que dar certo porque o time era bom. Mas você é favorável hoje, com todo respeito às religiões, seja qual for, dá uma rezada, porque se o Botafogo tem toda a sorte de qualquer jogada, o Vasco hoje está com... Nossa Senhora, eu não gosto muito de usar essa... com falta de sorte. Não, Wellington, vamos fazer o seguinte, vamos. Cara. Vamos falar o português escancarado, na lata. Só dá sorte quem é competente. Ah, sim. O incompetente, você já viu, que ele não dá sorte. Ele não dá sorte, ele perde uma, ele perde duas, chega ele perde atrasado. 3, perde 4, sabe o que é? Mas vai ser azarado assim na casa do cacete, perde 5, perde 6. Sabe o que é isso, incompetência. Verdade. Essa é que é a verdade. Essa é a grande verdade. Por isso que a gente está falando aqui que, às vezes, numa partida, você tem 5, 6 oportunidades, é o caso do Vasco, que não faz. Aí o adversário vai lá, tem 1, 2, pimba e faz. Isso aí não é sorte, não. Não é sorte, é competência. E competência, infelizmente, o Vasco não teve, não por culpa. Não por culpa dos jogadores, pelo amor de Deus. Culpa de quem montou essa equipe, de quem contratou essa comissão técnica, delegou poderes a essas pessoas aí que não fizeram nem 10% do que foi feito lá no Botafogo. Essa é a verdade. Tanto que o elenco está sendo todo desfeito e novos jogadores estão vindo. Não quer dizer que todos foram uma porcaria. Pelo amor de Deus, não deram certo. A maioria não deu certo. Tem 2 perguntinhas para a gente terminar. Primeira, do Pedro, atacante, o soco do massagista, vestiário. É igreja ou é delegacia? Não. Olha, em primeiro lugar, na minha época, assuntos internos, o que acontecia entre nós não saía para a imprensa, não. A gente resolvia os problemas entre nós. E olha que eu já participei... Saía no tapa? Muitas vezes. Muitas vezes. E muitas vezes nós enquadramos alguns companheiros nossos e demos na lata mesmo. Era assim que se resolvia as coisas. E ninguém ficava sabendo. Ninguém ficava sabendo de nada. Hoje também, infelizmente, né? Hoje você está muito exposto, mas o Pedro errou muito. Então, errou feio. Errou por quê? Porque foi para a delegacia, corpo de delito, Ele errou porque conhecimento disso. No futebol de hoje, você não precisa fazer o que a gente tinha que fazer na nossa época, ganhar os jogos. Porque a gente só ganhava dinheiro se ganhasse os jogos. Vivia do bicho. Hoje não, hoje os salários são altíssimos e não tem um bicho. Não existe mais o premiação bicho. Por meta. O que visivelmente o Pedro, injuriado, não sei o quê, querendo sair do Flamengo, aproveitou uma oportunidade que o preparador físico errou, porque ele teria todas as razões do mundo até a hora que ele deu uma porrada no Pedro. Aí ele perdeu a razão. O Pedro não foi vítima. Não foi vítima. Ele cavou isso aí e aproveita uma situação agora para fazer o que ele quer fazer. Sair do Flamengo. Agora a última. O lance do Marcelo ontem, meu Deus com do céu, Sanches, cara. Ali dá uma sensação que tinha quebrado a perna do rapaz, foi o joelho, e que desespero do Marcelo. Meu Deus do céu. Não, eu nunca vi aquilo. Eu também não. Eu nunca vi, não é?
Porque o Marcelo faz uma jogada belíssima, brilhante, não está nem vendo o cara chegar, que dá um carrinho. E naquela de puxar com a direita, né, e passar para a esquerda, você vai fazer uma passada, e o cara deu um carrinho e entrou na hora que a outra perna do Marcelo vai pisar. E pisa ali nele sem nenhuma culpa, né? Eu lamento até que o Marcelo tenha sido expulso naquele lance, né? Porque é a recomendação, não é isso? No caso de acontecer uma contusão muito grave, um troço visível, o árbitro tem que expulsar o jogador. É essas recomendações que eu não consigo entender, Hélio. Outra coisa, detesto e lamento que gols, por exemplo, nós tivemos um Fla-Flu, que foi 2 gols anulados pelo VAR, por falta que o árbitro não marcou. Se vai começar esse negócio e ficar do VAR estar marcando falta, para que árbitro em campo? Acho que o árbitro tem que correr o risco de errar até não marcar uma falta e, se o lance seguir, o gol tem que ser validado, porque a mesma coisa aconteceu em Curitiba e Botafogo. Isso está chato demais. E parece até que é manipulação. Isso não dá para entender isso. Mas lamento pelo que aconteceu com o argentino lá no lance do Marcelo. Sanches. O Sanches. E pedir a Deus, né, que ele consiga logo se recuperar. Mas é coisa para ano. É coisa para, de repente... De 8 meses a um ano, meu inicialmente. Deus do céu. Que Deus o abençoe e o guarde. Amém. Concordo plenamente com o Dé. Quero a sua opinião. Opine aí, por favor. Aí, mataram saudade do Del Aranha. Siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, esse vermelhinho que está passando aqui embaixo, não paga nada. Dá o joinha, que é para o YouTube entender que esse nosso papo é bacana, é legal. E joga para a moçada também. Manda esse link para um monte de gente, porque... E habilite o sininho também, né? Porque o sininho, o YouTube entende que você quer mais vídeos deste nosso canal Wellington Campos FC. Dé, beijo. Um beijo, Wellington. Obrigado, e eu vou até ver se daqui a pouquinho eu vou voltar a fazer um jogo do Vasco, né? Porque o último jogo do Vasco que eu fiz foi contra o Cuiabá, lá na Ilha do Governador. Isso, 1-0. 1-0, mas valeu 3 pontos, né, amigo? É isso aí. É isso aí. Boa sorte e que o Vascão se recupere, porque é tudo que nós desejamos, Wellington. Do Rio de Janeiro, Del Aranha e o Wellington Campos. Fiquem com Deus.